Ligeira Novidades, beleza com vocês? Oswaldo falando aqui. E na aula de hoje vamos falar do processo de regionalização do Brasil, mais precisamente sobre a região norte. Pois é, tema muito importante para a prova da sua escola, do Enem, de vestibulares e também de concursos públicos. Após a vinheta, eu começo a falar desse tema tão importante para vocês. Beleza? Roda a vinheta! Galera, mas antes de falar da região norte do Brasil, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito esse vídeo com os amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora para a aula? Galera, falar da região norte é falar da maior região do Brasil, que tem a área de mais de 3 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, pegando aí aproximadamente 41% do território nacional. E a população não é tão grande comparado com essa área, tem um pouquinho mais de 17 milhões 349 mil habitantes, de acordo com o último censo realizado no ano de 2022. Mas, mesmo não tendo uma população tão grande, a região norte teve um crescimento populacional comparado ao censo de 2010 de 7,6%. Os dois estados com a maior quantidade de população, o estado do Pará, com mais de 8 milhões de habitantes, e o estado do Amazonas, com praticamente aí 4 milhões de habitantes, ou seja, os outros 5 milhões de habitantes divididos nos outros estados. Mas como eu falei nos estados, vamos conhecer então as 7 unidades de federação da região norte, começando pelo Acre, dinossauro, com a capital Rio Branco, o Amapá, com a sua capital Macapá, Amazonas, com a sua capital Manaus, Pará, com a sua capital Belém, Rondônia, com a sua capital Porto Velho, Roraima, com a sua capital Boa Vista, e o Tocantins, com a sua capital, exatamente, Palmas. Então, nós temos aqui 7 unidades de federação. Curiosidade do titio: os estados do Amapá e Roraima estão localizados em 2 hemisférios. A parte setentrional desses 2 estados, dessas 2 unidades de federação, se encontram também no hemisfério norte do Brasil. Claro, nosso território, prioritariamente, mais de 95% está no hemisfério sul, mas sim, nós temos posições geográficas também no hemisfério norte, graças a essas 2 unidades de federação. Então, anotem aí para não esquecer. Indo para a parte de fronteiras e limites, a região norte é a região do Brasil que tem a maior quantidade de fronteiras. Lembrando, conceito básico da geografia: fronteira vem posse, território, país. Então, o Brasil, graças à região norte, vai fazer fronteiras com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, Guiana, Suriname e o território da Guiana Francesa. E vai fazer limites também com outras regiões do Brasil, como no Nordeste, pegando o Maranhão, Piauí, Bahia, e no Centro-Oeste, estado de Goiás e também o estado do Mato Grosso. Olha como a região norte é gigante. Se pegássemos essa área, fica a dica do titio, pegássemos essa área
3.853.000 km², e colocássemos no ranking em área de países, a região norte seria o 7º maior. Claro, se eu considerar o Brasil com a área também da região norte. Para vocês terem uma ideia, o 7º país com maior área é a Índia, com 3.289.000 km². Olha como a região norte é gigante. A região norte é uma das regiões mais diversas do mundo, por alguns fatores físicos que nós vamos começar a conhecer. Começando aqui pela questão climática. O clima predominante, lembrem disso, predominante não significa que seja único, é o equatorial úmido, que vai ter um grande índice pluviométrico ao longo do ano, podendo chegar aí a mais ou menos 3.000 milímetros por ano. Pois é, quando nós pegamos um climograma da região norte, nós vamos perceber que há um grande índice pluviométrico, principalmente nos meses quentes. Beleza? Apesar que na região norte dificilmente vai chegar a uma temperatura mais amena, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Também existe o clima tropical, onde vai ter a estação quente e úmida e uma estação mais amena e mais seca nos estados do Tocantins e também no Pará, até por conta da influência do cerrado, do bioma cerrado. E o equatorial semiúmido, mais ao norte, na parte de Roraima e também no Pará. Ou seja, esses são os 3 climas que têm muita incidência na região norte. Lembrando, Tiquinha do Titio, clima predominante equatorial úmido. Ah, mas Oswaldo, beleza, então lá não faz frio? Faz, em algumas regiões, graças às massas de ar brasileiras. Um exemplo disso, a massa de ar polar, ela começa a ganhar força no final do mês de abril, início do mês de maio, e ela vai conseguir chegar ali no estado de Rondônia, no estado do Acre, podendo chegar aí a uma semana de frio, que eles consideram lá, com médias de temperaturas até de, claro, um período muito curto, 4, 5 dias, de 15 a 16 graus. É claro que isso, para a região norte, é considerada uma temperatura baixíssima, haja visto que ela está muito próxima da linha do Equador. Beleza, galera? Então, a parte climática aqui tá ok? Comenta aí, eu quero saber de que escola você é. Você está se preparando para o vestibular? Não deixa de se inscrever aqui no canal, é importante para a gente também, para a gente poder continuar democratizando ainda mais esse conhecimento. Beleza, galera? Então, temos aqui uma mapinha da região norte, já apresentei para vocês, falamos dos climas. Vamos ver agora a vegetação. A vegetação predominante é a floresta amazônica, que está dividida em 3 partes. A mata de terra firme, que vai ter árvores de grande porte, inclusive as seringueiras, que foi muito importante para o contexto histórico. Já vou falar sobre isso, ok? Mas lá é uma área que não alaga e ela pode chegar aí a áreas planálticas, a áreas acima de 200 metros acima do nível do mar. Já a mata de várzea, ela pode alagar no período das cheias e ela consegue sobreviver sem alagamentos no período das secas, ou seja, é um tipo de vegetação que se adapta às condições meteorológicas. E a mata de igapó, a última que eu vou falar aqui, mas não menos importante, ela está na área de planície alagada, ou seja, ela passa 100% do ano com a água cobrindo o seu enraizamento. E a mata de igapó, por conta disso, ela pode sofrer impactos na biodiversidade. É claro, o solo ali é ácido por conta da quantidade de água. Beleza, galera? Então, nós temos a floresta amazônica
importante, mas vale lembrar a vocês que aqui no Tocantins também nós temos influência do bioma cerrado. Vamos lembrar o que é cerrado? Pequeno gafanhoto, anote aí. O cerrado é uma vegetação rasteira, gramínea, com árvores de pequeno porte, tortuosos, que vai ter aí uma influência do clima tropical, com chuvas intensas no verão e um inverno mais ameno e seco. Eu falei anteriormente ali. Beleza, galera? O que a gente tem que pensar agora? Que nada disso aconteceria se não tivéssemos água. Então vamos falar um pouquinho da hidrografia da região norte. A região norte, ela é composta por inúmeros rios. Nós vamos observar ali que só o rio Amazonas só a bacia do rio Amazonas tem mais de 22 mil afluentes. Temos duas grandes bacias. Começarei falando da bacia amazônica, que tem o maior rio do mundo, o rio Amazonas, e ele é abastecido por mais de 22 mil afluentes, que vai nascer lá no Peru e vai desaguar aqui na região norte do Brasil. Tanto que na época da colonização, os colonizadores, quando chegaram aqui, eles não achavam que o rio Amazonas era um rio, era um mar de tão grande. E aí vem o nome da nascente do rio Amazonas lá no Peru de Maranhão, Mar Grande. Beleza? A outra bacia importante da região norte é a bacia do rio Tocantins, que vai nascer lá no estado de Goiás, no centro-oeste, e vai desaguar, vai ter a sua foz no Golfo Amazônico, ali mais ou menos próximo à cidade de Belém, no estado do Pará. Outro ponto importante, que não está aqui na lousa, mas é diquinha do titio, a região norte do Brasil tem o maior aquífero em quantidade de água do mundo, o aquífero Alter do Chão. Ou seja, ele recebe as águas do Amazonas na parte do lençol freático. Então, curtindo a aula? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber. Outro ponto importante, galera, é a diquinha do vestibular. Olha só, a bacia do Rio Negro e do Rio Solimões, ela tem uma grande proporção de petróleo e de gás natural, e ali também foi criada a petrolífera de Urucu, ou seja, vai ter ali mais de 60 poços de petróleo. O problema disso é a questão do meio ambiente, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente na aula, mas a região norte, ela também é muito rica em recursos naturais, em combustíveis fósseis. Outra questão importante da hidrografia da região norte é o encontro das águas, que coloco aqui como diquinha, galera, encontro das águas, Rio Negro e Rio Solimões. O Rio Negro com as suas águas mais escuras e o Rio Solimões com as suas águas que nós chamamos de águas brancas. Eles têm uma densidade diferente, eles têm uma temperatura diferente e é por isso que essas águas não se misturam. Existem algumas experiências na internet, quando coloca-se numa garrafa, é claro que ela mistura, mas quando você tem uma grande proporção de água, não vai ter essa mistura. Você conhece o Rio Negro e o Solimões, o encontro das águas? Comenta aí, eu gostaria de saber. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da economia. A região norte do Brasil, ela foi uma das últimas a se desenvolver economicamente, até por conta do seu tamanho e também por conta de ser uma grande reserva ambiental e também ter uma grande quantidade de recursos hídricos, isso dificultando o acesso para poder chegar lá. E em 1870, resolve-se explorar um pouco mais essa região a partir de 1870, com a exploração do látex, que vai produzir a borracha. Daí, a gente fala do ciclo da borracha que aconteceu no Brasil, no final do século XIX e início do século XX.
Só para vocês perceberem como a região norte era importante para esse extrativismo vegetal, em 1910, o Brasil ele era o maior exportador de látex do mundo, e tudo vindo da região norte do Brasil. É claro que depois começaram a aparecer concorrentes em outros lugares e nós fomos perdendo espaço em relação a isso. E aí foram criados na época também dois grandes portos, o Porto de Belém e o Porto de Manaus, até para poder não só levar o látex, mas para poder também ajudar na exportação de outros processos do extrativismo que aconteciam na época. Eu coloquei ali a questão da castanha do Pará, a castanha do Pará riquíssima, né, em nutrientes e automaticamente da região norte, a cassiterita que vai produzir o alumínio. A região norte tem esse minério em abundância e na época, entre 1950 e 1960, lá na Serra dos Carajás, a Vale, a empresa Vale, começou a fazer a extração de alguns minérios. Dentre esses minérios, eu liguei aqui para vocês. O ferro, o Brasil é o segundo país em maior proporção de ferro do mundo e vende um ferro baratíssimo, principalmente para a China. O ouro, o manganês, a cassiterita, que seria anteriormente, a bauxita, o cobre e também o níquel. Mas como que a região norte, a partir dessa quantidade de recursos, ainda não tinha industrializado? É aí que a gente vem para cá. A partir da década de 60, a região norte, com a quebra lá no ciclo da borracha, ela começa a receber incentivos fiscais para a criação de um Distrito Federal, que deu origem à Zona Franca de Manaus, lá no final da década de 60, tá? Que automaticamente trouxe muitos benefícios, não só econômicos, mas benefícios sociais, como o processo de industrialização, um saneamento básico, uma melhoria no meio de transporte, uma melhoria no sistema de educação, saúde, até porque quanto mais pessoas migravam para lá, para poder trabalhar na Zona Franca de Manaus e também no polo industrial, automaticamente era necessário que se adequasse à modernidade. E aí o que acontece? Na época, na década de 60, a região norte ela recebia muitos produtos importados, até porque o Brasil ele não tem tantas indústrias, né, de tecnologia daqui do Brasil. Então ele recebeu muitas indústrias de fora. E o Brasil importava muitos produtos na época da Zona Franca de Manaus, principalmente produtos japoneses, que eram produtos muito tecnológicos comparados à época, né, os que nós tínhamos aqui. E também, é claro que nós começamos a receber indústrias dos Estados Unidos e também indústrias da Europa. Mas na época, a Zona Franca de Manaus tinha como prioridade os produtos de origem japonesa, beleza? Outro ponto importante que eu preciso falar com vocês é a questão dos meios de transporte. Por mais que a região norte tenha o transporte terrestre, o transporte rodoviário, o principal meio de transporte da região norte é o transporte fluvial. Haja visto a quantidade de rios e de vegetação que tem ali. Então fica muito difícil de se ter estradas de grande porte. Para vocês terem uma ideia, a Transamazônica, que começou a sua construção lá na época da ditadura militar, final dos anos 60, início dos anos 70, até hoje ela não foi concluída. O que acontece? Nesse lugar, por conta das condições climáticas, não se tem como terminar esse tipo de construção. Acredito também que falta um pouquinho, né, de vontade da gestão pública para poder fazer isso. Mas a gente sabe que as questões climáticas não permitem que isso aconteça. Beleza? E é claro que eu não poderia deixar de falar da região norte da questão cultural. Então eu cito aqui que a região norte ela é fortemente influenciada pelos indígenas, pelos europeus, pelos africanos, principalmente na época do processo colonial, e é claro,
hoje em dia pelos migrantes de todas as partes do mundo, beleza? E deixo aqui como sugestão para vocês conhecerem e também para poder estudar para a sua provinha da escola, 2 questões culturais. Deixei aí 2 asteriscos para poder preencher. O Festival de Parintins. Afinal de contas, você faz parte de qual time? Do time do boi caprichoso ou do time do boi garantido? Vou colocar aqui, hein? Então vamos lá. Caprichoso e o garantido. Pronto, vocês vão saber o porquê que eu estou colocando isso aqui no final da aula, beleza? E é outra festa muito importante, a maior festa religiosa do Brasil é o Círio de Nazaré, que também ocorre na região norte. Beleza, galera? Essa é uma aula bem importante, fala praticamente de todos os aspectos da região norte, então é importante que vocês façam as anotações, que vocês realmente, claro, tirem dúvida com o seu professor da escola, mas essa aula aqui é uma aula completa para poder falar da região norte do Brasil, principalmente para vocês, alunos do Ensino Fundamental 2, conteúdo de 7º ano. Beleza, galerinha? Ó, não deixem de se inscrever no nosso canal, beleza? É muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês, aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? Então é o seguinte, falei que ia ter surpresa no final, vou sair daqui da tela, vou dar tchau para vocês, tirem o print da tela, já fica o mapinha mental prontinho para vocês, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Print na tela.